aí pessoal, beleza? Aula 18 do canal e hoje a gente vai fazer uma introdução bem breve sobre o conceito de derivada, ok? Num primeiro momento é interessante que vocês saibam que é muito difícil a gente identificar com clareza a parte lógica no método que a gente usa para calcular a derivada de uma função. Então essa é a grande dificuldade da derivada. A gente até entende o que é a derivada e o que ela calcula, mas o método que é usado para se chegar nesse valor é um método que parece que você nunca sabe os detalhes, sabe? Você consegue distinguir assim por cima o que foi feito, mas você nunca chega no alicerce ali na base do que realmente é esse cálculo e por que ele é feito dessa maneira. Então eu espero aí que vocês tenham muita perseverança e eu vou fazer uma aula bem simplificada em que eu vou mostrar para vocês os porquês de alguns detalhes no método que a gente usa para calcular a derivada de uma função, ok? Então vamos lá. Bom pessoal, aqui a gente tem um gráfico super simples que vocês estão super acostumados aí. A gente tem o eixo X, que é o eixo das abscissas, esse eixo está aqui na horizontal, e a gente tem esse eixo da vertical, que é o eixo Y, o eixo das ordenadas. Beleza. Nele a gente tem essa curva. O que é essa curva? Essa é a curva de uma função. Então eu peguei lá uma função qualquer, coloquei alguns valores no lugar do x, eles geraram para mim valores, né, do y, que vocês sabem que quando eu coloco um valor no lugar do x, no lugar da incógnita de uma função, ele gera um valor para mim, uma coordenada aqui do eixo y, eu conectei os pontinhos e ele gerou esse gráfico aqui, ó. Ele gerou essa curva, esse desenho. Para você que não lembra sobre os conceitos de função, tem aqui no canal mesmo, na playlist de funções, tem alguns vídeos alguns vídeos básicos, tá? Sobre funções, ok? Esse é o básico para vocês poderem interpretar a derivada lá na frente. A gente tem um gráfico, a gente tem uma função e uma curva de uma função, beleza? Bom pessoal, então imaginem aqui que a gente tem um ponto em cima da curva da nossa função que a gente vai chamar de ponto P. E aqui em cima a gente tem outro ponto em cima da curva da função que a gente chama de Q. E que esses dois pontos, eles estão interligados por uma reta. Ficou um pouco torto, né? Mas tudo bem. Bom, esses dois pontos a gente já consegue deduzir que eles têm coordenadas no eixo Y e no eixo X, assim como qualquer ponto que está no plano cartesiano, né? Então se eles têm coordenadas, a gente pode fazer as coordenadas deles, ó. Esse prolongamento aqui vai ser a coordenada do quê? Do ponto P no eixo Y, que a gente vai chamar de Y1, ok? O ponto P também tem uma coordenada no eixo X, que a gente vai chamar de X1. Agora vamos aqui para o ponto Q. O ponto Q, ele tem uma coordenada também no eixo Y, que a gente vai chamar de Y2. E ele também tem uma coordenada no eixo do X, que a gente vai chamar de X2. Ok? Esse Y1, X1, Y2, X2 é só para a gente distinguir os dois pontos que são pontos diferentes, né? Ok? Qual que é o nosso próximo passo aqui agora? Se eu continuar esse prolongamento aqui da coordenada Y do ponto P, se eu continuar com uma reta aqui, ó, vocês vão ver que ele vai interceptar aqui o prolongamento da coordenada X do ponto Q, e se eu reforçar essa reta aqui, ó, eu vou ter uma figura geométrica, eu vou ter um triângulo retângulo. Então eu já estou relacionando os dois pontos através de um triângulo retângulo. Eu já encontrei um triângulo retângulo aqui. Para quem não lembra, um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora? Através das coordenadas que a gente fez dos pontos P e Q, né? Aqui no eixo Y e no eixo X, a gente vai descobrir o valor, a gente vai representar o valor, na verdade, de dois lados do triângulo retângulo através de um símbolo matemático aí que vocês conhecem muito. Então vamos começar por esse lado aqui, ó. Esse lado ele vai do quê? Ele vai do Y1 até o Y2, certo? Então a gente tem uma variação do Y. Como que a gente representa isso na matemática? A variação a gente representa através do símbolo delta. E uma variação de Y, ou seja, esse lado aqui ele vai ser representado pelo delta Y. Aqui embaixo ele sofreu uma variação do x1 até o x2. Então ele sofreu uma variação de x, ou seja, delta x, ok? Então a gente calculou, a gente representou aqui com o delta, com o símbolo delta, esses dois lados. O que a gente vai fazer agora? Agora eu acredito que vocês se recordem
daquela regrinha da trigonometria, ok? O seno ele é igual ao cateto oposto, lembra lá, pela hipotenusa, certo? Vocês devem se recordar aí. O cosseno ele é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente ela vai ser o quê? O cateto oposto pelo cateto adjacente. Aqui é interessante que vocês aprendam a identificar também que os catetos eles são nada mais nada menos que os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. Então a gente já sabe que é esse lado e esse lado. E o que está na vertical, nessa situação que a gente tem aqui, nessa posição do triângulo retângulo, o que está na vertical é sempre o cateto oposto. Então o ΔY ele vai ser o cateto oposto e o cateto adjacente ele vai ser o ΔX. E o que vai acontecer? Por que eu vou usar a tangente, né? Eu preciso saber o coeficiente, o que me indica a taxa de variação dessa reta aqui, ó. Eu quero a taxa de inclinação, para ficar melhor para vocês, a taxa de inclinação dessa reta. O que vai ser essa taxa de inclinação? Aqui eu tenho um ângulo, vou chamar de alfa. Eu vou calcular justamente a tangente desse ângulo. Lembra, né? Esse valor aqui, a tangente desse ângulo, ele vai ser o quê? O cateto oposto pelo cateto adjacente. Então eu vou calcular a tangente desse ângulo para a gente vai chegar de uma definição que essa tangente ela vai significar a taxa de inclinação dessa reta aqui, ok? Então fica assim, ó, a tangente do ângulo alfa ela vai ser o quê? O cateto oposto, que é o ΔY, pelo cateto adjacente, que é o ΔX. Essa equação aqui ela é super importante para vocês entenderem a derivada lá na frente. Então você tem o ΔY aqui no numerador e o ΔX no denominador. Então aqui vocês entenderam o porquê. A gente descobriu um detalhezinho do porquê que no denominador lá na frente, vocês vão ver que no denominador a gente sempre tem o ΔX. E também a gente vai ter uma equação diferente aqui no numerador, que eu vou explicar na próxima parte da aula. Lá na frente vocês vão relacionar isso daqui com o método de resolução para se calcular a derivada de uma função, ok? Então lembre-se de todo o caminho que a gente percorreu e o porquê que a gente usa a tangente, né? Que está relacionada com esse ângulo e a taxa de inclinação dessa reta. Ok, galera? Valeu, até a próxima. Aí a gente vai fazer a relação dessa equação que a gente obteve com o método formal aí de resolução para encontrar a derivada de uma função. Ok, galera? Valeu, até a próxima.